Aqui então no bloco de notas, vamos primeiro salvar esse arquivo aqui com o nome de ex05.php. Vou tirar isso aqui para a gente poder conhecer a estrutura de uma string. Como é que a gente trabalha com o tipo de dado string? Vou criar aqui uma variável. Primeiramente eu vou mandar imprimir, olha só. Vou dar um print. Eu posso tanto usar print como posso usar o echo. Então, print. Vou colocar uma aspa simples. O valor da variável é variável. Vou criar aqui uma variável chamada de variável e vou receber nome para ela de teste. Aqui eu vou dar um outro print, só que agora aqui é para você diferenciar o que acontece com variáveis com aspa simples e com variáveis do tipo aspa dupla. Aqui no caso eu vou ter que dar um echo de novo, dar um br e vou executar esse código. Veja a diferença aqui das coisas. Olha, no primeiro exemplo nós colocamos assim: o valor da variável é variável. Observa que literalmente, da forma como eu escrevi, foi impresso. Isso porque eu usei a aspa simples. Então, a aspa simples, ele não expande o valor, ele não pega valores. Já quando eu usei a aspa dupla, o valor da variável quando ele encontrou o cifrão, o que ele fez? Ele veio aqui no valor da variável e modificou esse valor por esse valor. Então, essa é uma grande diferença dos dois tipos de leitura, usando a aspa simples e usando a aspa dupla. Se você colocasse aqui barra cifrão, e você coloca aqui barra cifrão, veja a diferença dos dois casos. Qual é a diferença? Observa que, literalmente, aqui ele imprimiu barra cifrão. E aqui não, aqui ele só imprimiu o cifrão. Quando você quer imprimir o cifrão, de alguma forma, você coloca essa barra invertida, cifrão. A mesma coisa quando você quer imprimir a aspa simples, ó, você coloca e ele imprime a aspa simples. Quando você quer imprimir a aspa dupla, olha só. Quando você quer imprimir a barra, você coloca barra barra. Tá? Então tá aí. Se você colocar essa mesma estrutura aqui, vamos salvar. Veja que o resultado é um resultado diferente. Então, esses aí, na verdade, são os caracteres de escape. Vamos ver aqui agora outras formas de se manipular variáveis. Eu vou colocar aqui o nome dessa variável aqui de cor. E aqui eu vou imprimir dentro dessa variável o nome azul. Então, nós vamos utilizar sempre o aspa dupla. Para que o que a gente está fazendo aqui agora? Nós vamos verificar que existem formas diferentes de se trabalhar com variáveis dentro da expressão print. Então, esse conceito do PHP em ler as variáveis e convertê-la automaticamente, isso nos dá uma flexibilidade muito grande. E é bom que você conheça todas elas para que você possa trabalhar bem nos seus programas. Por exemplo, aqui eu vou colocar a variável cor. Se eu colocar assim, do jeito que está aqui, observa que eu vou imprimir o valor da variável é cor. Vou colocar aqui, o valor da variável da cor é
Aí vai imprimir a cor. Então ele diz assim, ó, o valor da cor é azul. O valor da cor é azul. Por quê? Ele encontrou essa variável, e quando ele encontra um cifrão, ele vai tentar obter os identificadores quantos mais possíveis para formar o valor de uma variável. Se eu colocasse aqui, por exemplo, cores, ele já ia ler isso aqui como sendo cores, e aqui já não ia dar certo. Mas, se eu quisesse referenciar essa variável, fazer com que dê certo, eu posso fazer assim. Veja que ele conseguiu identificar o meu identificador cor, transformou para azul e continuou aqui imprimir os valores. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, ó, que vai dar o mesmo resultado. Se eu tentar tirar isso aqui, aí eu já não consigo, já não vai dar certo, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele encontra o caractere cifrão e ele vai tentar formar o valor da variável, até no máximo que ele conseguir. Se eu já tenho especificadamente o nome da minha variável, sei qual é, e quero continuar a minha string, então eu posso colocar a chave. Então aqui algumas formas diferentes para você trabalhar com string. Não se preocupe se você acha isso banal ou coisa parecida. A gente não vai trabalhar tanto com string que isso vai se tornar natural. Mas uma das grandes facilidades do PHP é justamente a conversão de tipos. Então nós vamos agora entender como que funciona a conversão de tipos para o tipo de dado string. Então nós temos aqui o seguinte. Então você pode converter um valor para string utilizando o molde string, da mesma forma que nós fizemos com o boolean, ou a função strval. Aqui no caso a gente estaria convertendo explicitamente, quer dizer, a gente ia forçar essa conversão. Conversão para o tipo string é automaticamente realizada no escopo de uma expressão para você onde uma string é necessária. Isto acontece quando você usa as funções echo ou a função print, ou quando você compara o valor de uma string, de uma variável com uma string. Então, o PHP está o tempo todo fazendo isso para nós. Quando ele verifica uma string, então ele converte aquele valor de acordo com a sua conveniência. Então, é o seguinte, o valor boolean true é convertido para a string 1. O valor false representa a string vazia. Quando nós estudamos a conversão do tipo booleano, nós estudamos isso ao contrário. Quer dizer, se você tem um valor booleano e você quer converter esse booleano para string, então a string vai receber o valor 1. E se você tem um valor booleano do tipo false, e você quer converter isso para string, então significa que essa string vai ter uma string vazia. Dessa forma, você pode converter livremente dentro dos tipos de dados booleano e string. O inteiro ou um número de ponto flutuante é convertido para a representação de string do número em dígitos arábicos, incluindo a parte expoente para números de ponto flutuante. Números de ponto flutuante podem ser convertidos usando a notação exponencial. Arrays são sempre convertidos para a string array. Então, você não pode exportar o conteúdo de um array com o echo ou com o print, para ver o que há dentro dela. Então, para ver um elemento, você precisa fazer algo como echo, array, e aqui um nome qualquer. Null é sempre convertido para uma string vazia. Então, vamos aqui então às regras de conversão e entender como que o PHP faz essas conversões. Como podemos notar, o PHP converte string para inteiro ou dobro mantendo o valor. O sistema utilizado pelo PHP para converter strings para número é o seguinte. Então, aqui é a conversão de strings para número. Primeiramente, é analisado o início da string. Se contiver um número, ele será avaliado. Se não, o valor será 0. Então, ele vai fazer uma conversão de uma string para um valor inteiro.
Quando você converte um número inteiro para uma string, é muito fácil. Por quê? Porque já automaticamente você vai ter um número mais no formato string. Agora, quando você quer converter o contrário, uma string para o valor inteiro, então, primeiramente, ele vai analisar o início da string. Se o início da string tiver algum número, então ele já vai ser avalizado. Se não, o valor já vai ser 0. O número pode conter o sinal no início mais ou menos. Se a string contiver um ponto em sua parte numérica a ser analisada, ela será considerada um valor do tipo flutuante. Se a string tiver um E minúsculo ou um E maiúsculo em sua parte numérica a ser analisada, o valor seguinte será considerado como expoente base 10 e o valor obtido será double ou flutuante. Então aqui seria mais ou menos isso. Se você tem essa variável php, aí se você quer fazer isso aqui, 1 mais 10.5, o PHP vai entender isso aqui como sendo 11.5. E observe que o 10.5 é uma string. 10.5 é uma string. Então, como é que ele faz? Primeiramente, ele vai verificar se existe parte inteira. Existe? Existe. Existe ponto? Existe. Então, ele fez a conversão disso aqui automaticamente para um tipo double, né? Aqui, nesse caso aqui, nós temos 1 mais... Aí aqui ele converteu isso aqui, expoente de base 10. Aqui eu tenho 1 mais teste 00, teste 10.5. Então o que ele fez aqui? Primeiramente ele verifica. O número contém alguma parte inteira no seu começo? Não. Então como não contém nada de número, então ele considerou igual a 0. E logo fica 1 mais 0 igual a 1. Já aqui é diferente. Ele vem tentando converter, ó. Ele encontra os primeiros valores, 10, 1 e 0, formou 10. Aí ele só ignora a outra parte. Então ele converteu isso aqui para um inteiro chamado de 10. Então aqui ficou 1 mais 10, que deu 11. Aqui é a mesma coisa. E aqui, aqui já é diferente. Ele pegou 1 mais, como ele considerou, sim, como ele viu que o número que vem depois da aspa é um sinal, né, não é um número, então ele considerou isso aqui como sendo 0. Ele já descartou esse valor. Então assim você converte uma string para... Vou colocar aqui uma variável aqui chamada str. Vou colocar essa variável str do tipo true. Aqui eu vou criar uma variável chamada de valor. E aqui eu vou criar uma variável chamada de str. E essa variável str, ela vai receber... Aqui eu vou colocar string e vou colocar valor. E aqui eu vou mandar imprimir o valor. O valor de str é... Dá um E. Vamos ver como ficou. Então veja só. Aqui eu estou convertendo o quê? Um tipo booleano. Eu estou convertendo explicitamente um tipo booleano para uma string. E verifica que eu disse que valor vai receber true. Se valor vai receber true, então eu estou fazendo aqui um cast. Ó, string, valor. Então ele pegou esse valor e converteu para string. Se o valor é true, então observe que a string é 1. Se eu colocar aqui false, veja que a string é vazia. Se eu colocasse aqui 10, fazer aqui agora o inverso. Aqui eu vou querer o valor int. E aqui eu vou querer o valor inteiro. E aqui eu vou colocar str. Veja que aqui agora eu vou colocar assim, 10 e qualquer valor aqui. Aqui é str. Int. Olha só. Coloquei uma variável. Agora eu estou convertendo uma variável string. Essa variável string eu estou convertendo para um valor inteiro.
Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar somente, ó, a parte numérica. Se aqui tivesse números, opa. Se aqui continuasse com números, veja que ele ignora. Por que que ele ignorou? Porque ele conta as partes numéricas. Se eu colocasse agora aqui mais um número, aí sim ele ia colocar 100. Então, veja que ele está fazendo essa conversão. Se eu colocasse assim, ó, aqui eu já ia ter um valor. Se eu colocasse menos, ó, se eu fizesse isso, eu já ia ter o valor de 0. Então, verifique se eu colocasse aqui 3, eu já teria o valor de 4. Opa, 2. Não, e assim sucessivamente. Então, esse foi o nosso pequeno estudo de strings. Espero então você na próxima aula, onde nós vamos falar do tipo de dados arrays.